Vamos falar muito do Corinthians nesse blend de informações. Eu quero falar das datas e horários, né, dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians vai enfrentar o Mirassol no domingo, às 18h30, tá? Isso mesmo, o Corinthians pega o Mirassol neste domingo, tá? Às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo eliminatório, né? O Corinthians, você sabe, ele foi o líder, né, da tabela geral do Campeonato Paulista e a liderança faz com que o Timão decida, né, em Itaquera, na Neoquímica Arena, todos os jogos. É claro que vale, né, a gente lembrar que a classificação geral segue, né, sendo modificada, né, de acordo com as partidas aí do mata-mata, que na verdade é só mata por enquanto, né? Caso o Corinthians vença o Mirassol, o Corinthians pode enfrentar o vencedor de Santos e Red Bull Bragantino ou São Paulo e Novo Horizontino, tá? Na semifinal. Por que que existem essas duas opções ou quatro opções, né? É porque depende dos resultados e classificados, já que o Corinthians tem a melhor campanha e vai enfrentar a quarta bem mais classificada. Então, na semifinal, o Corinthians, se passar, continua com a melhor campanha e aí vai ter que esperar a somatória aí dos resultados dos jogos para saber quem é o quarto, né? O quarto colocado. E aí o Corinthians enfrenta essa equipe, tá? Então, precisa, né, claro, passar, né, pelo Mirassol para enfrentar um desses times, tá? É bom lembrar que a partida deste domingo, 18h30, Corinthians e Mirassol, terá transmissão pela TV Record, Play Plus, Cazé TV, Nosso Futebol, Wallplay e Zap Sports. Se você quiser assistir pelo Wallplay, assinar o Wallplay, eu passo o link para você, né, com desconto, né, que a gente tem lá o nosso link do cafezeiro, tá bom? Então é aguardar, né? Eu achei que o Corinthians teria mais força nos bastidores, por quê? O Corinthians tem uma viagem pesada, talvez no jogo mais decisivo do ano, mais difícil. Acredito que seja o jogo mais difícil do Corinthians no ano. No Equador, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente. Eu esperava que o Corinthians fosse jogar no sábado, mas o Corinthians parece que não tem muita força nos bastidores, né? Vai jogar no domingo e um dia menos de preparação, vai viajar, né, para o Equador. Comenta aqui embaixo se você gostou desse jogo no domingo ou você pensa igual eu, que tinha que ser no sábado. Dedo no like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do novo esquema de Ramon Dias para o jogo contra a Universidade da Venezuela, né, com o time semi-amador que o Corinthians tem que golear na próxima quarta-feira, pode ter um esquema novo. 4-3-3, o esquema que foi testado pelo técnico Ramon Dias na partida contra o Guarani, e não deu muito certo, tá? O problema é o seguinte, né, que o que me passaram é que ele já fez esse teste para colocar o Thales como titular no lugar de um volante, né, na partida contra a Universidade. A questão é, o que falaram para mim, é que o Romero meteu os 2 gols e o Thales não jogou tão bem, né? E agora, como é que fica? Ele queria pôr o Thales, agora vai pôr o Romero? Ele quer pôr um atacante a mais no lugar de um volante. Então a ideia dele para o jogo é ter Carrillo, Bidon e Garro aqui. Eu acho que enfim, é que é um time semi-amador, né, cara? Mas o Garro não vai jogar mais centralizado, vai voltar a jogar aqui na esquerda, no 4-3-3, como jogou o Coronado. Ele pôs o Coronado, né? O jogo desse domingo contra o Guarani foi Charles, Michael e Coronado. E os 3 atacantes lá na frente, Romero, Hector e Thales. Agora ele quer fazer assim, ó. Carrillo, Bidon e o Garro, tá? E lá na frente, Thales, Thales, Yuri e Memphis, né? O Memphis joga na esquerda, talvez o Thales na direita, mas aí o Romero está pedindo passagem. Enfim, a pressão que me falaram é que a pressão dele ter um esquema só chegou aos ouvidos do Ramon e do Emiliano. E agora estão tentando mudar o esquema. Só que me falaram o seguinte dentro do Corinthians: mudar o esquema na reta final do Paulista e nas decisões agora da Libertadores seria uma boa, agora é o momento. Enfim, é uma situação difícil. Devia ter sido treinado já desde o início do ano. Mas Ramon Dias e Emiliano, né, tem aí as suas dúvidas, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha desse esquema tático do Corinthians, dessas escalações que eu passei para você. Muda ou não muda? Comenta aqui e deixa o like. Vou passar para vocês agora uma informação do Palácios, tá? Além daquele problema de indisciplina que o Emiliano negou, né, em relação ao Palácio, que não foi também nada grave,
pegou uns jogos de suspensão aí, né, de gancho, de castigo, mas está tudo resolvido, é um cara legal, enfim. Existe um novo problema que desagradou, tá? O Emiliano, principalmente o Emiliano e o Ramon. O agente do Palácios teria reclamado, tá, com a comissão técnica do Corinthians, né, com o Fabinho Soldado, enfim, que o Palácios não tem oportunidades. Essa reclamação do agente do Palácios influenciou, tá, enfim, na relação, né, da comissão técnica até com o próprio jogador. O jogador, eles gostam, né, tá superado qualquer questão, até que me falaram que não foi nada grave, né, foi uma indisciplina que acontece, mas depois, na sequência, o empresário do Palácios acabou ainda reclamando, tá, da falta de oportunidades do seu cliente, claro, né, do jogador Diego Palácios. Então, essa é uma nova informação exclusiva, que eu não tenho medo de dar informação. Se eu tivesse medo de dar informação, hoje, por exemplo, o Corinthians está todo mundo dando que o Corinthians está contratando o Fabrício Angileri, e no sábado retrasado foi o café do setorista, este que vos fala, que trouxe em primeira mão a negociação, né, avançada ali com o jogador argentino. Então a gente não tem medo de dar informação, pode negar, dizer que é mentira, enfim, eu me garanto que essa é a verdade, e agora tem essa reclamação aí que pesou para o Palácio, tá bom? Comenta aqui embaixo, você acha que o Palácio deveria ter mais chances ou não? Enfim, vida que segue, a Angileri mais um, mais dois, mais três, o Corinthians está fazendo um estoque de laterais aí, e vamos falar do Angileri agora, dedo no like, comenta. Informação que foi exclusiva do canal Café do Setorista no sábado retrasado, né, com os créditos aí, inclusive, né, agradeço a todos, né, que, né, foram éticos, né, e deram o crédito em relação ao jogador Fabrício Angileri, né, tá aí, ó, o Angileri, né, a informação da negociação foi noticiada pelo Samir Carvalho, confirmada pelo GE, né, aí também, ó, a informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho no Café do Setorista, no seu canal do YouTube, confirmada pelo meu timão. Obrigado ao pessoal do GE, do meu timão, né, todos, né, que deram crédito em relação a essa contratação que está fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo, ou vai ser por empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas está bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Angileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe, foram nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, de 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar. Um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda,
fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral. Quem é o seu titular? Eu, né? No meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Odilere. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois no jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge, eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Odilere. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians. Fala, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para atualizar vocês sobre todas as informações do Corinthians nesse início de semana. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da contratação, da primeira contratação da temporada 2025 do Corinthians. Fabrício Angileri, jogador argentino que tem 31 anos e estava atuando no Getafe. Corinthians estava negociando com o atleta há mais de 2 semanas e o Corinthians deu até nessa manhã de segunda-feira para resolver sua questão, porque senão o Corinthians ia no mercado em busca de outro lateral, mas o jogador rescindiu com o Getafe e agora à tarde Fabrício Angileri chegou em São Paulo. Então está passando por exame médico e assim que dá tudo ok os resultados, ele assinará seu contrato com o Corinthians. Então o primeiro reforço de 2025 da temporada é Fabrício Angileri, lateral esquerdo, que vem junto ao Getafe, né? O Corinthians fez um contrato aí de 2 temporadas, um salário aproximadamente aí R$800 mil entre o direito de imagens, luva e salário, né? Lembrando que o Timão infelizmente é o único time do Brasil que não tinha feito nenhuma contratação até o presente momento. O Corinthians fecha com o lateral, o Corinthians tem mais 3, agora o Corinthians ficará com 4 laterais. Diego Palacios, Matheus Bidu e Hugo. E Diego Palacios recentemente, né, passou por uma pequena confusãozinha no Corinthians, um ato de indisciplina, mas já foi superado, né? E o que acabou aí ficando mais ruim pro jogador é que o seu empresário acabou aí reclamando e chegou na comissão técnica do Corinthians que o jogador estava tendo pouca oportunidade no Timão. E aí isso aí acabou causando também um desgaste, um incômodo com a comissão técnica, né? Mas é um fato que já foi superado. O jogador está à disposição do clube, se precisar de utilizar, vai utilizar a qualquer momento. Então, primeiro reforço do Corinthians da temporada 2025, chegou Fabrício Angileri. Até porque nós temos 3 laterais hoje que não agrada a comissão técnica e nem agrada os torcedores corintianos. Porque, tecnicamente, para mim, são 3 laterais fracos. Corinthians precisa de desfazer de alguns laterais. Como tem 4 lateral esquerdo, precisa de liberar uns 2. Ficar um titular e um reserva, né? Não precisa de ficar gastando tanto dinheiro com tanta gente sem fazer nada. Timão que continua também aí lutando para contratar um zagueiro. A Sport da Sorte quer ajudar nessa contratação, porém tem que ser um zagueiro midiático. E esse zagueiro que o Corinthians está contratando não é midiático, é um zagueiro da seleção. O Corinthians não quis revelar o nome, a gente não sabe, né? Samir Carvalho, que é um cara muito bem informado, que tem uma fonte muito privilegiada, também não sabe quem é esse zagueiro. O que tem mais é comentário nas redes sociais, né? Das pessoas. Desculpa. Das pessoas dizendo que é fulano, beltrano, cicrano, né? Mas assim, de dentro do Corinthians não saiu nada. O Corinthians então vai ter que liberar aí, não dá para ficar com esses 4 laterais esquerdos. Eu espero que Fabrício Angileri seja um jogador que venha para nos ajudar. Na Espanha não foi bem, né? A melhor fase que viveu foi na Argentina, né? Aí agora espero que no Corinthians ele se saia bem, né? Se ganhe essa vaga aí de titular, porque é um pedido do Ramon Dias, então é um jogador de confiança do treinador. Gente, se falando aí do compromisso do Corinthians no Paulistão, acabou empatando aí ontem com o Guarani na Neoquímica Arena em 2-2. Corinthians já estava classificado e aí garantiu com 27 pontos
a vaga aí, o líder geral do campeonato, né? O Corinthians agora pega o Mirassol. Mirassol, domingão às 18h30 pelas quartas finais do Paulistão. E já na outra quarta-feira, se o Corinthians passar agora, pro dia 26, pela Universidade Central, pela Libertadores, o Corinthians vai pegar o vencedor de Barcelona de Guayaquil ou El Nacional. O Corinthians perdeu dias, tempo, né? Para descansar, para treinar, porque se o Corinthians joga quarta-feira agora, depois da manhã, com a Universidade Central, e já no sábado jogasse com o Mirassol, o Corinthians teria um pouco mais de tempo para descansar, para enfrentar aí, bem provavelmente o Barcelona de Guayaquil. Mas como o Corinthians joga no domingo, então a preparação vai ser muito curta, vai ter que ser mesmo descanso para os atletas. E olha que o Barcelona de Guayaquil, se for ele mesmo o adversário, o Corinthians vai sofrer, porque é um time que não é a Universidade Central. O Corinthians tem pecado muito nos últimos jogos, tem empatado, tem perdido o jogo, né? Então o Corinthians precisa de perde pro jogo que não deveria perder, entendeu? Empata jogo que deveria perder, e não deveria empatar, porque empatar com a Portuguesa do Pacaembu, empatar com o Guarani da Neoquímica Arena, são jogos que o Corinthians, mesmo jogando com o time reserva, tem mais elenco. Então o Corinthians não pode dar esse mole. Mas jogando ontem, assistindo o jogo, o Corinthians tem algum jogador que não, infelizmente não dá para vestir a camisa do Corinthians. Vamos lá, vamos pontuar aqui. Kaká, Félix Torres, Léo Maná e Bidu são fracos demais, cara. O Bidu, para marcar, é um jogador que tem que jogar só avançado, porque para marcar não marca ninguém. Léo Maná é uma moleza em campo, parecendo que tá cansado. Um garoto de 19 anos. Nossa Senhora Aparecida, mas demora até para mudar o passo. Aí quando você pega Kaká e Félix Torres, é uma dupla de desastre. É uma dupla de desastre. Ele não sabe sair fazendo um 2. Ele não sabe sair fazendo um lançamento. Ele não sabe que quando eles recebem a bola, ou vai cortar uma bola, ou bate com o olho fechado para frente, ou se alguém tocar uma bola recuada para eles, o que eles fazem? Não sabem sair jogando. Tem que voltar até o goleiro Hugo Souza, que tem dificuldade para jogar com os pés também. Então o Corinthians precisa do mercado, contratar zagueiro, contratar lateral direito, acabou de contratar o lateral esquerdo, precisa de contratar 2 atacantes velocistas. Hoje os atacantes do Corinthians, eles são todos técnicos e não velocistas. Então para furar um bloqueio de um time fechado, né, precisa de um atacante velocista, onde o cara chama para direita ou para esquerda e consegue fazer o drible, fazer o cruzamento para o centroavante chegar, aqui no caso o Roberto, ou até mesmo Memphis Depay, né? O Charles também no meio de campo, você vê o Charles jogar, uma moleza, não marca ninguém, é um buraco no meio campo, é uma avenida no meio campo. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado e fazer contratações pontuais. O que está acontecendo? O que a diretoria está fazendo de errado, no meu modo de pensar? Vou te dar um exemplo. Contratou 3 laterais esquerdos, certo? Bidu, Hugo e Diego Palácio. Agora o que vai acontecer? Os jogadores não conseguiram performar no Corinthians. Vamos lá, analisa comigo, pra gente pensar. Esses jogadores não conseguiram performar no Corinthians. O Corinthians tá fazendo uma contratação, vai pagar aí ao Fabrício Angileri em torno de R$800 mil por mês. Certo? Beleza. Só que esses caras que estão no Corinthians não estão performando. Então como o Corinthians vai vender esse jogador? Pra quem? Pra ninguém, né? Certo. E aí, o que o Corinthians vai querer fazer? É emprestar um desses atletas. Porque é até ruim quando você tem 4, 5 caras para a mesma posição. Né? Fica até ruim para treinar. Então o Corinthians vai emprestar jogador. E emprestando, o que o time que vai receber os atletas vai fazer? Vai fazer como o Cruzeiro fez com o Corinthians, como o Ceará fez com o Corinthians. O Corinthians emprestou para o Cruzeiro o Fagner, o Corinthians paga aí em torno de 60% do seu salário. Coisa que o presidente Augusto Melo dizia quando, na sua proposta de campanha, que jamais ia fazer o que o ex-presidente ou os seus antecessores fizeram, que era emprestar jogador e pagar salário do atleta. Isso não ia acontecer na sua gestão. O que está acontecendo?
O Corinthians emprestou o Fagner, está pagando em torno de 60% do seu salário, que gira em torno aí de aproximadamente 500 mil reais. Agora o Corinthians, no final de semana, emprestou Pedro Raul para o Ceará. E o Corinthians vai pagar em torno aí de uns 330 mil reais. E o Ceará vai pagar em torno aí de uns 380 mil reais. Então, a mesma crítica que o presidente Augusto Melo fez os seus ex-presidentes, os seus antecessores, ele está incorrendo no mesmo erro. Está fazendo a mesma coisa. É lamentável o Corinthians fazer contratações erradas, depois se desfazer emprestando e continuar gastando o dinheiro do clube pagando jogador. Não, isso é errado. Por que é errado? Você precisa fazer contratações pontuais. O Corinthians era para ter 2 lateral esquerdo, um titular, um reserva, mas tecnicamente os dois sejam equivalentes. Não, então o Corinthians contratou um monte de pé de rato, vai ter que desfazer de alguns, que não pode ficar tudo no elenco, e vai pagar para ir jogar em outro clube. Tá certo isso? Então o presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, tem que analisar com muita calma, com muita minúcia, né? Para quê? Para não fazer contratações erradas. O Corinthians precisa de contratações pontuais. Se inchar o elenco de jogador, mas que não tenha qualidade, não resolveu nada, ficou pior. Então você precisa fazer contratações, aqueles caras que chegam para vestir a camisa, honrar a camisa do Corinthians, dar resultado. Assim como aconteceu com o Memphis Depay e o Rodrigo Garro. Corinthians acerta em 2 contratações, faz 4, 5 win. Então, tanto Fabinho quanto Augusto Melo tem que tomar o máximo cuidado para não pegar e endividar o clube mais do que está endividado. Eles pegaram o Corinthians há um ano atrás com 2 milhões de dívida. Hoje o Corinthians tem 2,4 bilhões de dívida e não tem um grande elenco. Tem um time mediano. Essa é a minha opinião. E aí, fiel, o que vocês acham? Algumas contratações que Fabinho e Augusto fez, vocês concordam? Por exemplo, os laterais, eu discordo. E vocês? Deixe seus comentários aqui no canal, deixa o like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.